planejar a nossa rotina. Isso é uma coisa, gente, muito importante. Sabe por quê? Principalmente, né, a gente que trabalha em casa e principalmente também, às vezes, quem trabalha em casa somente ou aquela pessoa que faz como renda extra, que concilia ali dois trabalhos, né? Então, o que acontece? A gente acaba, muitas vezes, misturando muito a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Então, a gente precisa separar as coisas. A gente não pode misturar o nosso trabalho com a nossa casa, com as coisas da nossa casa. E quando a gente planeja a nossa rotina, fica tudo muito mais simples, muito mais fácil, né? E a gente consegue até impor isso para nossa família. Então, por exemplo, né? A gente precisa organizar um horário de trabalho para aquilo que a gente quer fazer, né? Então, por exemplo, eu trabalho, eu tenho a minha casa para cuidar, só que eu não vou misturar as coisas. Ah, tô fazendo aqui, daqui a pouco eu vou largar aqui, vou cuidar da casa, não. A gente, mesmo que a gente trabalhe em casa, a gente tem que estipular um horário de trabalho, um horário fixo para a gente trabalhar. Né? Então, por exemplo, assim, meus filhos foram para a escola, nesse horário eu tô livre, né? Então já cuidei da minha casa e nesse horário das 2 às 5 eu vou cuidar, eu vou trabalhar para mim, né? Então, quando a gente estipula um horário de trabalho, a gente consegue se organizar melhor dentro desse horário. E aí a gente tem tempo, né, para as coisas. A gente consegue ter tempo para a nossa casa, para nossa família, para outras coisas que a gente quer fazer, né, para ir fazer uma unha, para tudo que a gente quer. A gente consegue organizar o nosso tempo. Então, por isso que é importante a gente planejar a nossa rotina, planejar o nosso horário de trabalho. Porque senão, gente, acaba virando uma confusão, tá? E o que acaba acontecendo? Pior, as pessoas que convivem com a gente dentro de casa acabam não respeitando a gente enquanto profissional. E nem as pessoas que veem a gente, né, o cliente, enxerga a gente como profissional. Se a gente não mostra isso, se a gente não mostra que a gente tem um planejamento, que a gente tem um horário de trabalho, né? Então, porque tem aquela coisa assim, tá em casa, tá trabalhando em casa, não faz nada, né? Faz só um bolinho. Existe esse preconceito, né? Então a gente tem que se planejar nossa rotina, ter um horário de trabalho para a gente também, né, se organizar e para as pessoas que estão ao nosso redor também perceber que a gente trabalha profissionalmente. Então, o teu marido te respeitar, os teus filhos te respeitar, né? Você vai impor, olha, nesse horário eu faço as minhas coisas de confeitaria. Então tem aquela coisa, né, de que confeiteira tem que trabalhar de domingo a domingo, sem descanso, sem hora para nada, que cliente bate na porta, a gente tem que atender a qualquer momento, só porque a gente está em casa. E não é bem assim que funciona. Né? Por isso que eu falo de você planejar o seu horário, tanto para você quanto para o cliente também. Você tem que ter lá o seu horário de atendimento ao cliente, você tem que ter isso. Porque senão, gente, o que vai acontecer? Vocês vão trabalhar feito louca de domingo a domingo, não vão ter descanso, não vão ter lazer, não vão ter nada. Também não adianta, né? A gente tem que ter aí um horário, tá? Um horário de trabalho. Isso é muito importante, porque a gente precisa ter a nossa vida pessoal também, né? E não pode misturar as coisas, né? Porque senão aí ninguém respeita nada e vira aquela bagunça.